Sejam bem-vindos a mais um Na Paleta e no episódio de hoje eu vou mostrar duas suítes para vocês. Uma para uma adolescente um pouco mais contemporâneo e outra para uma menina um pouquinho mais jovem, com ar um pouco mais romântico. Vou mostrar para vocês o projeto Jolie. Esse aqui é o quarto da Helena, o quarto Jolie. A Helena, quando nós começamos a fazer esse projeto, ela tinha 15 anos. Agora ela já está com 17, ou seja, estamos revisitando um quarto aqui que já está pronto há uns 2 anos e em pleno funcionamento. O interessante desse quarto é que ela gostaria de um quarto um pouco mais contemporâneo, que tivesse um pouquinho daquele ar parisiense, com um certo minimalismo, como se a gente estivesse realmente naqueles quartinhos no topo dos prédios de Paris. Então a gente quis traduzir isso, logicamente, para a nossa realidade e para algumas condições que nós tínhamos dentro do quarto. A principal dela era manter grande parte da estrutura original dele, então a gente veio trazendo algumas revitalizações, algumas peças novas, mas muito daqui já existia dentro do espaço. Para trazer esse ar minimalista, mas ao mesmo tempo trazer aqueles cantinhos que eu gosto bastante de trazer com texturas para dentro dos projetos, pensando no Sweet Living, eu quis trazer alguns efeitos de pintura. Então você vai ver que basicamente eu trouxe o cimento queimado para todas as paredes, inclusive para o teto, preservando alguns elementos que já existiam dentro da composição do espaço, como, por exemplo, as molduras que a gente vai enxergar no alinhamento entre o teto e a parede, que é um pouco mais antigo, a gente já não utiliza mais dessa forma, mas optamos por preservar. Nós temos aqui uma outra questão de que o pé direito é alto, justamente porque nós não temos o rebaixo de gesso, então isso facilitou bastante a gente dar essa sensação de amplitude. E visto que eu estava trabalhando com o cimento queimado, que é esse efeito muito bacana, que é quase uma massa que é passada com uma desempenadeira na parede, diferente de uma pintura que é feita no rolo ou no pincel, eu vim com a proposta então de trazer um tom um pouquinho mais claro desse cimento e esses arcos que a gente vai começar a visualizar em 2 cantos aqui do projeto para delimitar um pouco mais essas áreas. Essa daqui atrás de mim é uma área onde a gente trouxe essa interação direta com ela, com as roupas do dia, de se preparar para uma festa, para ir para a escola ou para onde for, e ela ter essa funcionalidade. Então a gente tem exatamente esse cabideiro vindo do teto, bem estruturado, nas tonalidades do preto, para criar esse contraste. Aqui ao lado eu tenho inclusive um espelho, que ele foi posicionado dessa forma para que a gente conseguisse ter uma visão de corpo todo no corredor lateral da cama. E para esse espelho ser ainda mais funcional, eu trouxe essa iluminação, essa arandela, que tem um efeito muito bacana e é de um design muito famoso, que é o Guilherme Ventes. Trazer esses pontos de interação com peças mais design também fez com que o projeto, mesmo clean, bem contemporâneo, também ficasse bem elegante. Um banquinho ali para ela poder sentar, colocar um sapato e ali é pura funcionalidade. Falando um pouco sobre a marcenaria, eu utilizei algumas peças que já existiam dentro do espaço, mas trouxe uma roupagem nova, então um visual completamente diferente que ficasse mais integrado com a proposta do projeto Jolie. E aqui no armário, por exemplo, foi uma das inserções. A estrutura toda já existia, já funcionava para a nossa cliente e ela já estava muito atual. Nós precisávamos apenas dar essa capa nova, então nós reposicionamos e trocamos todas as frentes dos armários, lateral, para que ele ficasse nesse cinzinha muito bonito, integrado com o projeto como um todo. E eu ainda trouxe esse puxador, que ele fica de fora a fora, bem contemporâneo, prático de manutenção e fácil de utilizar também, que não carregasse o espaço. Uma parte nova da marcenaria foi trazer exatamente essa estrutura aqui, que é uma bancada que ela fica completamente suspensa. Para que isso acontecesse, eu trouxe aqui nessa parte de baixo algumas grapas, aquela mão francesa que é utilizada para poder apoiar as pedras de cozinha. Exatamente essa função eu trouxe para cá para que a gente conseguisse esse visual bem clean. Na parte de baixo eu quis trazer esse ar um pouco mais despojado, trazendo uma funcionalidade para ela colocar livros, sapatos e tudo mais aqui. E ainda esse efeito bandeja que eu acho muito bacana, que dá uma visualização bem interessante, bem clean para o espaço também. Como eu já comentei, o cabideiro aqui traz bastante função para ela, além de um espaço estético.
E uma das coisas interessantes é que grande parte dos nossos clientes hoje não querem colocar TV nos quartos para os nossos filhos. Atrás do quadro de fotos da nossa cliente já está posicionado os pontos para a TV. Então aqui a gente já previu dentro dessa modificação, dessa reforma, dessa ressignificação do espaço, um ponto para a TV também. Não é porque o quarto é minimalista, com esse ar meio parisiense, que a gente não precisa trazer personalidade para o espaço. Então o cantinho criado aqui atrás com essa poltrona, com esse balanço, na verdade, foi pensado justamente para ela, com um objeto de desejo, mas também para ela ter um espaço para ela tocar o seu violão, a sua viola e ter um cantinho bem aconchegante mesmo. Esses espaços, ainda mais porque o quarto é bem amplo, é bem interessante que a gente demarque isso de alguma forma para que isso não fique perdido. Por isso eu criei esse portal que dá essa sensação realmente de criar um cantinho bem acolhedor dentro do espaço. Se a gente for falar ainda sobre algumas peças que estão presentes aqui, que já faziam parte do quarto, eu posso falar inclusive do piso, que é um piso laminado que já existia. Nós apenas trocamos os rodapés para trazer uma modernização, uma atualização, trazer esse visual mais acinzentado que a gente tem para todo o quarto e esses pontos bem sutis de texturas que vão modificando de acordo com a sua utilização. E para a parte da cabeceira, uma cama completamente nova para cá. Eu quis trazer esses ripados justamente porque como o quarto já é bem clean, bem contemporâneo, eu acho que agregar essas texturas faz bastante diferença para trazer um ar bem aconchegante. Então a cabeceira ela vem nessa demarcação, um pouco mais alinhada com a cama, não invadindo a parte do portal e ela vem toda ripadinha, com as suas funções, muito bem estabelecidas, inclusive com a mesa de cabeceira, que diferente de trazer ainda mais linhas retas, como já está presente na marcenaria, eu optei por um móvel solto, mais ovalado, um pouco mais imponente, um pouco mais feminino, que faz uma mescla com o balanço, com a cadeira, que traz essas curvaturas. As roupas de cama dão todo o charme, aquele leve espaço um pouco mais feminino. Você vê que a nossa cliente ela gosta bastante dos cinzas, de tons mais sóbrios, então essa roupa de cama traz um ar um pouquinho mais feminino, com as linhas stripes da Scavone, que eu sou apaixonado. E a gente trouxe ainda, inclusive, esse dente de leão, que é uma fotografia da Eliana Garcia, com os nossos pequenos notáveis, que são esses quadros menores, mas que fazem muita diferença dentro do espaço. Agora vamos conhecer o banheiro dessa suíte, porque ele também tá lindo e traz bastante da proposta que está presente aqui no quarto. O banheiro é para uma adolescente que gosta de moda, gosta de se maquiar, não poderia ser diferente desse. Então aqui eu trouxe esse espelhão, que dentro de uma única peça a gente já tem essa divisão por uma iluminação mais frontal. Essa bancada foi toda substituída por um quartzo que tem um pouco mais de resistência a manchas e tudo mais. Tem um pouco de brilho também, que traz essa feminilidade que eu acho bem interessante. Tons muito neutros, pairando de cinzas a branco, no máximo um preto que vai entrar aqui em alguns detalhes. A proposta aqui foi trazer a marcenaria agregada à bancada, então ela faz como uma volumetria para trazer toda essa praticidade realmente das gavetas, das funções e ser bem prático no dia a dia para ela também. Falando um pouco sobre os revestimentos, a ideia de trazer o cimento queimado aqui para a parte do piso foi realmente trazer essa linguagem do restante do projeto. O canelado presente aqui na parte superior, criando essa meia parede, traz a referência ao painel ripado da suíte também, que está ali presente na cabeceira. Os revestimentos aqui utilizados, esse aqui é o zigue-zague da Portobello, que eu sou apaixonado, junto com o Berliner, que ele traz essa ideia do cimento queimado, mas também a gente vai visualizar alguns veios um pouco mais para uma pedra. Aí deu uma sensação bem clean, bem aconchegante, e o fato dele estar todo na vertical aqui também auxilia bastante na ideia de estar dentro de um box, higienização, apesar de ser um revestimento um pouco mais 3D. Box até o teto e prateleira dentro do box são partes características do nosso projeto com o Suite Livre. Então a gente trouxe aqui justamente por ter uma ventilação natural dentro do box, esse box um pouco mais fechado que traz essa imponência para o espaço. E ao mesmo tempo também essa prateleira de fora a fora cria bastante função, não te dá limites nas alturas dos shampoos e tudo mais, e fica com ele muito clean, aconchegante.
Como o banheiro é bastante amplo, deu pra gente colocar dentro do próprio box, inclusive o toalheiro aquecido, que faz com que ela tenha essa praticidade de não precisar sair do box, molhar o banheiro como um todo para poder se enxugar. Já estou aqui no quarto da Clara, a irmã da Helena, uma irmã mais nova. Como vocês podem ver, um perfil completamente diferente, completamente outra personalidade. Aqui a ideia do Jolie, que é essa inspiração mais parisiense, foi para o ar mais romântico, não tão contemporâneo quanto do quarto da Helena. Esse quarto aqui não existia na casa, visto que a Helena e a Clara elas dividiam aquele quarto que eu mostrei para vocês. Lógico, com uma outra escala, uma outra proporção. Então foi feito toda essa parte desse anexo na casa, um quarto novo para Clara, e aí que veio o meu projeto trazendo toda essa personalidade para o ambiente. Aqui trazendo esse ar um pouco mais romântico, eu quis trazer essa meia parede com esse papel de parede, tanto na parte de baixo quanto na parte de cima, com essa mescla, essa composição bem interessante. A parte de baixo, esse papel de parede quase lembra um lambris, aquele ripadinho um pouco diferente, um pouco mais clássico. O boiserie traz essas molduras um pouco mais arredondadas, que traz um pouco mais esse ar romântico, mais parisiense que a gente gosta também. E a parte de cima é para dar aquele frescor, aquela alegria com os corações, todo em tons neutros. Então a gente vai ver que as cores realmente foram posicionadas para o mobiliário com possibilidades muito práticas de posicionamento, de modificação de cores e adequar aí a personalidade dela conforme ela for crescendo. Ela é mais nova, acho que ela tá com por volta de uns 7, 8 anos, então a gente tem essa visualização de que esse quarto vai durar bastante tempo ainda para ela como está hoje. Como é um quarto um pouco mais novo, então aqui a gente já conseguiu fazer o rebaixo de gesso, trazendo o embutimento dos spots, das luminárias, e com uma iluminação bem aconchegante, completamente diferente do perfil da Helena, com os spots mais aparentes, um pouco mais industrial. Agora eu vou falar para vocês de cada detalhe que foi colocado aqui. E o principal, nenhum móvel dentro desse quarto foi comprado. Todos os móveis aqui são existentes e faziam parte do quarto antigo. O que eu fiz foi trazer uma nova ressignificação para eles e repaginar tonalidades e o posicionamento de cada um deles dentro do espaço. A arquitetura, o design de interiores é um pouco sobre isso, sobre reutilizar o que os nossos clientes já têm. Quando a gente vê a necessidade de comprar coisas novas, porque aquelas peças antigas não fazem mais sentido ou não tem mais a utilização que ela gostaria de ter, aí sim a gente refaz, vende ou a gente traz coisas novas. Mas do contrário, a gente tenta ao máximo reaproveitar esses itens. A redução de custos, o novo layout já faz completa diferença dentro do ambiente. Por exemplo, essa bancada aqui fazia parte do outro quarto, eu trouxe ela nessa posição para que a gente conseguisse realmente trazer essa funcionalidade. O layout aqui ficou bem interessante, porque como ela é um pouco mais jovem, ainda brinca bastante com brinquedos, então ela tem essa área de brincar, mas também tem a área de estudos. As prateleiras posicionadas aqui, que também já eram do outro quarto, trazem essa tonalidade da madeira, que eu repliquei em alguns outros elementos, para poder dar uma quebra nesse ar mais clássico e trazer um pouquinho desse ar mais natural, que também faz parte desse gosto da família de uma forma geral aqui dentro da casa. Aqui pela cortina a gente já vê esse ar um pouco mais clássico, a barra da cortina é um pouco mais alta, a gente tem um viés fazendo uma demarcação, então tudo isso faz parte da caracterização e do tema que a gente escolheu para o espaço. Desse lado de cá, esses dois baús aqui, que também servem de banco, eles eram o apoio da frente da cama das clientes, né, da Helena e da Clara. E elas utilizavam para colocar as coisas de roupa de cama, usar como um assento. E aqui elas vieram como uma ressignificação, trazendo essa utilização de colocar brinquedos, colocar livros e tudo mais. Vou falar um pouco sobre a cama aqui agora. Aqui a gente tem, mais uma vez, a cama reaproveitada. Ela já tinha esse aspecto de lambris. A única diferença é que eu trouxe ela numa laca mais branca, para poder ficar um pouquinho mais claro, não chamar tanta atenção, não quebrar os elementos que a gente já tem dentro do quarto. E principalmente, ela neutralizar um pouco o caneladinho, né, essas listras do papel de parede na parte inferior.
A roupa de cama já bem mais clássica, com um floral, uma folhagem bem interessante, com bastante cara bem de criança. Aliás, esse quarto aqui já foi cenário para vários vídeos da Scavone, inclusive, onde eu interagi inclusive com a Clara por aqui, pra gente trazer realmente essa personalidade. Eu acho que isso que é a parte mais gostosa. A gente saber e voltar depois de 2 anos e saber que o quarto continua da mesma forma, com pequenas adaptações do dia a dia. Mas, em suma, nosso projeto funcionou 100%. E aqui atrás de mim, o armário, ele também foi reutilizado, peças novas foram colocadas e foi mudada a frente dele com uma laca e esse puxador que fica embutido também, que eu acho que é bem interessante e combina bastante com o ar aqui do quarto. A estrutura desse quarto, diferente do da Helena, ele tem um espaço que é um hallzinho que dá acesso ao banheiro, mas que eu também quis trazer funcionalidade. Então, em uma das paredes foi colocado um grande aparador com espaço para bolsas, livros, prateleiras. Então é bem funcional mesmo, quase como um hall para você colocar ali seu casaco na hora que chega, deixar o sapatinho e junto com ele eu também coloquei um grande espelho de corpo todo, posicionado de uma forma com que ela consiga ter espaço para visualizar, visto que o hall é um pouco menor, então ela consegue se afastar aqui para o quarto para conseguir se olhar de corpo todo. E aí a gente tem acesso para o banheiro. Para o banheiro, os revestimentos já foram outra pegada também. Aqui a gente tem um pouco mais do marmorizado, tudo mais pro branco e os detalhes eles vão ser colocados em cor, realmente na toalha, nos utensílios dela do dia a dia. Aqui, diferente da prateleira, foi colocado um nicho um pouco mais limitado, por conta até da estrutura ser mais nova, então precisou ter um outro trabalho para poder criar o espaço, então a gente conseguiu trazer o nicho mais limitado. E aqui os armários também todos laqueados no branco, fazem esse banheiro ficar bem mais clean e bem contemporâneo ao mesmo tempo, né? A gente não pode fazer com que esse espaço fique muito datado, né? Que tenha um começo, meio e fim, e que daqui 5, 6 anos o banheiro fique desatualizado, como acontece bastante. Então a ideia de trazer uma neutralidade foi justamente para isso. Esses foram os quartos da Clara e da Helena no projeto Jolie, essa inspiração de Paris, tanto no ar mais romântico quanto no ar um pouco mais contemporâneo nos seus lofts atuais. Espero que vocês tenham gostado e não se esqueça de se inscrever no canal, ativar a notificação, deixar o seu comentário se vocês querem saber de mais alguma coisa que não foi falada aqui e, lógico, falar se vocês gostaram e compartilhar esse vídeo. Até o próximo Na Paleta!